pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje, nós vamos dar início ao estudo da unidade 5 do livro didático, que vem tratando sobre o México e a América Central. Na aula de hoje, particularmente, falaremos sobre as características populacionais do México, certo? Esse material está entre as páginas 130 e 133 do livro didático. No que diz respeito à sua localização, o território mexicano, faz parte da porção norte da América, certo? Então, juntamente com os Estados Unidos e o Canadá, o México compõe a América do Norte, ok? Prosseguindo aqui com relação ao seu território e ocupação, em 2016, essa população mexicana ela estava estimada em 122.273.473 habitantes, certo? Essa população ela distribui-se de maneira irregular, pelo território mexicano, que apresenta uma área de 1.964.375 km². Então, como eu já adiantei, essa população ela está distribuída de maneira irregular. Por quê? Porque cerca de 75% vivem, no Planalto do México. Quando eu falo irregular, gente, eu estou querendo dizer que enquanto existem áreas muito povoadas, existem outras que são verdadeiros vazios demográficos, Isso pode ser por conta de questões, principalmente, por conta de questões naturais. Aqui nessa imagem vocês podem verificar, essa questão do relevo. Então, essa área mais central, certo, é justamente o Planalto do México e ela é contornada por áreas de altitudes mais elevadas, como a Serra Madre Oriental na porção leste e a Serra Madre Ocidental na porção oeste. Nessas serras, pessoal, as altitudes elas são elevadas, como eu já disse, e por conta disso ocorre o clima frio, acarretando aí, inibindo, no caso, a ocupação humana. Então, são áreas pouco povoadas por conta da altitude e por causa do frio, certo? No México também existem áreas de deserto, na porção noroeste. Então, é justamente essa parte mais central, que corresponde ao Planalto, que a maior parcela da população se concentra, certo? Já com relação à constituição, dessa população e seus indicadores sociais, é importante colocar o quê? Que essa população atual, ela se formou a partir da miscigenação entre os ameríndios, ou seja, dos povos nativos e dos descendentes de colonizadores espanhóis. E os indicadores sociais desse país, revelam sérios contrastes sociais. O que é que eu quero dizer com isso, gente? Eu estou me referindo à questão da desigualdade, certo? Então, essa desigualdade ela pode ser verificada, nessas informações que foram colocadas aqui, como por exemplo, altas taxas de analfabetismo, ainda muito comum na sociedade mexicana, e a mortalidade infantil, bem como, o grande percentual de pessoas que vivem abaixo da linha da pobreza. Aí está em destaque esse número, 43,6. Porém, esse percentual ele é muito variável, depende da região, no caso, do estado, da região do país que você queira analisar. Então, ora, esse percentual ele vai estar mais elevado justamente nas áreas mais pobres, onde essa desigualdade se acentua ainda mais. Ora, esse percentual vai estar mais baixo, ou seja, em áreas com melhores qualidades de vida, certo? No que diz respeito à estrutura etária da população mexicana, é importante destacar o quê? O elevado percentual de jovens, apesar de, a taxa de fecundidade ela ter reduzido bastante nas últimas décadas. Então, vejam esses dados. Em 1974, a taxa de fecundidade era de 6,1, filhos por mulher, ou seja, em média 6 filhos por mulher. Já em 2018, essa taxa havia caído para 2,2. Então, percebam a redução drástica, certo? Mas, apesar dessa grande redução, essa população ela continua se repondo, porque apesar da decaída, mas a taxa de fertilidade ainda continua positiva, certo? Agora, em média, 2 filhos por mulher. No que diz respeito aos principais centros urbanos, cabe destaque aqui a cidade do México. A cidade do México é a capital do México, certo? E é também a segunda maior metrópole americana, ou seja, do continente americano, atrás somente, de São Paulo, que é aqui no Brasil. Então, bem como as cidades, as cidades dos países pobres,
a cidade do México apresenta uma série de problemas, né, no que diz respeito à falta de infraestrutura, áreas de extrema pobreza, a questão da poluição, dentre outras questões. Aí vocês podem visualizar imagens, né, da cidade do México, capital desse país que nós estamos analisando, certo? Já no que se refere aos processos migratórios, pessoal, cabe destacar que a principal, vamos dizer assim, o principal fluxo migratório de mexicanos ao longo do tempo foi para os Estados Unidos, por conta de dois fatores, por conta da proximidade, né, que o país faz fronteira, e também por conta que os Estados Unidos é a maior potência econômica do mundo. Então, sempre chama a atenção, né, daquela mão de obra menos qualificada, né, que no caso está em busca de emprego. Esse percentual de imigração, né, esse número, ele se acentuou principalmente entre as décadas de 80 e 90, tá? Quando parte da população empobrecida do México, né, emigrou, ou seja, saiu, né, desse país para ir para os Estados Unidos, né, em direção aos Estados Unidos. Então, esse crescimento, né, nesse momento, na verdade, o crescimento ele foi surpreendente. Isso levou os Estados Unidos a estabelecer algumas medidas justamente para tentar frear nessa entrada de imigrantes, principalmente os imigrantes ilegais, certo? Então, os Estados Unidos, né, fortaleceram, no caso, a vigilância na fronteira, principalmente com a construção do muro, né? Então, aqui vocês podem visualizar esse muro divide, né? Ele está presente na fronteira entre os Estados Unidos e o México e ele foi construído justamente com o objetivo de frear, de conter, né, a entrada de imigrantes ilegais no país, certo? Nos últimos tempos, pessoal, essa emigração ela vem sofrendo algumas transformações, certo? Por quê? Porque ela vem desacelerando, ou seja, a população mexicana ela não está migrando tanto, né, como migrava há décadas anteriores, né, para os Estados Unidos, certo? Por conta de quê? Por conta tanto que os Estados Unidos vem fortalecendo essa vigilância, impedindo que muitos, né, entrem no país, como também por conta da retomada do crescimento econômico do México. Então, o México, algumas cidades do México, né, elas vêm apresentando crescimento, elas vêm se destacando, isso faz com que, né, surjam novos postos de trabalho e essa população tenha, no caso, mais oportunidade de emprego, certo? E os outros fatores foram aqueles que eu já mencionei. Então, os Estados Unidos implantaram, né, uma série de medidas, dentre as quais cabe destacar o quê? Vigilância na fronteira, aprovação de leis, né, que criaram uma série de obstáculos para conter no caso, para a contratação da mão de obra imigrante, e também por conta da crise econômica, né, que se abateu nos Estados Unidos, comprometendo o número de postos de trabalho não só para a parcela da população que é imigrante, como também para a própria população estadunidense, certo? Aqui eu coloquei algumas imagens da cidade de Guadalajara, certo? A cidade de Guadalajara é uma cidade mexicana e ela vem se destacando no seu desenvolvimento, é conhecida como o Vale do Silício do México. Por quê? Por conta justamente desse desenvolvimento tecnológico que vem se sucedendo, né, aí ao longo dos anos. Então, esse crescimento econômico, né, de algumas cidades do México vem favorecendo o surgimento de novos postos de trabalho e favorecendo também a fixação a permanência, né, dessa população no seu país de origem. Pessoal, por hoje a nossa aula vai ficando por aqui, certo? Até o nosso próximo encontro.